Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta, dando continuidade a mais um conteúdo de termodinâmica. Hoje nós vamos falar sobre relações entre derivadas parciais. Tá? É uma continuação dos conceitos que nós estamos vendo, tá? O conceito que nós vimos na aula anterior sobre o fator de compressão e o coeficiente de dilatação, nós vimos que envolvíamos, que o meu beta, ele envolvia uma derivada parcial, ΔV, ΔT, mantendo a minha pressão constante, falta aqui 1 sobre V, e o meu fator de compressão kappa era menos 1 sobre o volume, agora ΔV, ΔP, mantendo agora a minha temperatura constante. Só para recordar, o meu coeficiente de dilatação beta, ele vem da minha superfície PVT, onde nós tomávamos um caminho ao longo de um caminho isobárico entre dois pontos vizinhos, 1 e 2 qualquer, na qual a temperatura entre esses dois pontos não variavam, e então assumimos, que o meu volume ele era dependente da temperatura e da pressão. Tá? Então, fazendo isso daqui, nós chegamos ao coeficiente de dilatação beta, e de forma análoga, sobre a minha superfície PVT, quando nós mantínhamos a minha temperatura constante agora, ou seja, saindo entre dois estados vizinhos de 2 para 3, dois estados vizinhos quaisquer, ao longo de um caminho em que agora a minha temperatura não variava, ou seja, um caminho isotérmico, nós víamos que o meu volume, dependente da temperatura e da pressão, o meu volume sempre diminui. Tá? Então, conforme nós aumentamos a pressão, o meu volume diminui. Tá? E ao longo desse caminho, nós determinamos aí o fator de compressão kappa. Então, qual é a ideia da aula de hoje? A ideia da aula de hoje é ver como nós podemos correlacionar as derivadas parciais do nosso sistema. Mas quais derivadas parciais? As derivadas parciais que descrevem o nosso sistema. Nós vamos ver mais para frente que um sistema termodinâmico ele é sempre descrito por diferenciais ou por grandezas exatas. Se essa variável não for uma variável exata, e aí nós vamos ver que uma variável exata é aquela em que depende apenas do ponto inicial e do meu ponto final, não depende do caminho que eu estou fazendo para chegar do ponto 1 até o ponto 2. Não depende do ponto 1 e do ponto 2 apenas. Então, para toda variável em que essa variação depende apenas do ponto inicial e do ponto final, nós chamamos de grandeza exata. E toda variável termodinâmica é uma grandeza exata. Qualquer outra grandeza que não seja uma grandeza exata, ela não vai fazer parte do descritivo do meu sistema. Ou seja, ele não vai descrever a substância do meu sistema. E aí, por exemplo, eu posso dar um exemplo que seria o trabalho. O trabalho em um sistema termodinâmico ele não depende apenas do ponto inicial e do ponto final. Mas ele depende do quê? Do caminho. Se eu saio de um caminho que eu vou para cima e vou para o lado, é diferente o trabalho que eu faço um caminho qualquer. Então, o trabalho depende do caminho. Não depende apenas do ponto inicial e final. Então, o trabalho de um sistema termodinâmico não vai definir o meu sistema termodinâmico. Ao contrário das grandezas, volume, pressão, temperatura, todas essas são grandezas exatas. Tá? Então, é importante a gente determinar como essas derivadas parciais relacionam-se entre si. Tá? Então, para isso, vamos pegar aquela figurinha em que nós tínhamos uma superfície PVT. Vamos pegar aqui, dar um Ctrl+C. Vamos voltar para a nossa folha.
E vamos dar um Ctrl V. Então, vamos lá. Bom, quando nós determinamos, então, vamos começar, vamos lá. Então, quando determinamos o fator beta, o coeficiente de dilatação beta, nós supomos, foi suposto, vamos colocar dessa forma, né? Foi suposto que o meu volume, que V, fosse uma função da temperatura e da pressão. E mais, o volume variava mantendo a minha pressão constante. A minha não, né? Vamos lá. Mantendo a pressão constante. Então, quando eu mantinha a minha pressão constante, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando esse caminho de 1 para 2. Concordam comigo? Então, o meu volume V, ele é uma função da temperatura e da pressão, e eu estou fixando o valor da minha pressão, que é o valor P1, e estou variando de V1 até V2 ao longo de uma curva isobárica. Então, quando nós fizemos isso, e depois, quando determinamos o meu kappa, nós fizemos um caminho diferente, que agora a gente pegava do meu ponto 2 até o meu ponto 3 e mantínhamos agora uma temperatura T2, certo? E o meu volume V variava agora com o aumento da minha pressão. Então, isso daqui é uma curva, né? Suave para baixo, tá? Então, vamos lá. Então, quando determinamos o kappa, foi suposto que o meu volume era uma função, novamente, da temperatura e da pressão, e mais, o volume variava ao longo de uma curva isotérmica. Então, esse daqui é o caminho de 2 para 3. Vamos colocar aqui a pressão constante, então, né? Vamos anotar aqui, caminho de 1 para 2. Ok? Nós fizemos isso. E aí eu perguntei, mas qual seria a variação do meu volume se eu inventasse um caminho novo? Né? Caminho 5 aqui. Bom, como eu já adiantei no início dessa aula, né? O meu volume, ele é uma propriedade que depende apenas dos pontos inicial e do ponto final, independe do caminho. Então, certamente, a variação do volume do ponto 1 até o ponto 3 corresponderia à soma das variações do volume do ponto 1 até o ponto 2 e do ponto 2 até o ponto 3. E isso foi mostrado em alguma parte na aula passada. De tal forma que nós chegamos que o meu dV seria a variação del V del T, mantendo a minha pressão constante, dt, certo? Ou seja, essa parte, esse primeiro termo, corresponde à variação do caminho de 1 até 2 do meu volume, né? Ao longo da minha isobárica, mais o del V del P, ou seja, a variação do volume com a pressão, mantendo a minha temperatura constante, dP.
certo? E isso aqui, essa variação do volume, nós obtivemos supondo que o meu volume fosse uma função da temperatura e pressão, ok? Mas como nós temos aqui três variáveis termodinâmicas, volume, pressão e temperatura, eu poderia supor também qualquer outro conjunto. Ou seja, eu poderia supor a minha pressão como uma função da temperatura e do volume, ou eu ainda poderia supor a minha temperatura como uma função da pressão e do volume, ok? O que iria mudar seriam o quê? Os gráficos, os caminhos projetados ao longo dos meus eixos. Quando eu falo que o meu volume é uma função da temperatura e da pressão, eu estou pegando aqui, vou tentar desenhar aqui, eu estou pegando essa parte do meu gráfico. Então, esse daqui supostamente seria... Opa, não... Então, esse daqui seria a minha temperatura T1, aqui a minha temperatura T2, o meu volume V1 e aqui o meu volume V2, né? Então é esse gráfico aqui, essa parte, seria a projeção dessa minha superfície, dessa curva, ao longo do meu sistema retangular de coordenadas, tá? E da mesma forma eu poderia pegar outro sistema de coordenadas, como por exemplo V por P, para eu estudar as variações mantendo uma temperatura constante e assim por diante. Então, o que aconteceria se eu pegasse outro conjunto, outra função correlacionada das minhas variáveis? Então, supõe que P seja agora uma função da temperatura e do volume, né? Podemos determinar a variação ao longo de dois estados vizinhos, vamos deixar isso claro, então, vamos colocar aí os estados 1 e 3. Podemos determinar então a variação ao longo de dois estados vizinhos como sendo a variação total ao longo do caminho de 1 até 2, mais a variação de 2 até 3. Mas você vai falar, mas, pô, professor, a variação de 1 até 2 da minha pressão é zero, porque minha curva de 1 até 2 ela é uma curva isobárica. Ok, isso quer dizer que a minha variação total, então, ela vai se dar ao longo de 2 até 3. Mas vamos pensar de uma maneira genérica, que os meus estados vizinhos, né, ele vai sair aí ao longo do meu caminho 5, de 1 até 3, e essa pressão vai variar continuamente de ponto a ponto, ok? Então, a variação da minha pressão, eu posso então calcular como sendo P, da mesma forma que eu calculei para dV, dt como sendo um ΔP ΔT, mantendo o meu volume constante, dt, mais ΔP ΔV, mantendo a minha temperatura constante e variando o meu volume, ok? E se você pegasse, professor, a temperatura como sendo função da pressão e do volume? Se eu pegasse a temperatura, eu ia escrever o meu dt igual a um ΔT ΔP mantendo o meu volume constante, dP, mais ΔT ΔV mantendo a minha pressão constante, dV. Ok? Da mesma forma análoga. Ok? Então agora a ideia é que nós
consigamos, que nós demonstremos um modo de correlacionar essa minha equação 2 com essa minha equação 1. Tá? Então, como relacionar Rapaz, é difícil escrever nessas mesas, viu? Como relacionar a equação 1 com a equação 2. Pergunta valendo 1 milhão de reais ou de bitcoins, que vocês quiserem. Bom, vamos dar uma olhada, né? Vamos ver as duas equações. Olha só, esse meu dp aqui, vamos pensar, esse meu dp, ele aparece na minha equação aqui, certo? Sim ou não? Então, se eu multiplicar a minha equação 2 por esse termo aqui, eu consigo substituir isso daqui, essa minha segunda parte, essa minha igualdade da equação 2, na minha equação 1. Ok? Então, então vamos fazer. Já não lembro mais. Del V, del P. Del V, del P, mantendo aí. Del V, del T, né? Não, del V, del P, mantendo a minha temperatura constante, vezes a minha equação 0,1. Ok? Desculpa. Vezes a minha equação 0,2. Caramba! Tá. Então, o que nós vamos ter? Então, del V, del P, a temperatura constante, vezes dp, esse termo aqui, que vai ter que ser igual del V, del P, temperatura constante, que multiplica o primeiro termo depois da igualdade da equação 2, del P, del T, a volume constante, dt, mais, agora o segundo termo da igualdade da equação 2, del V, del P, mantendo a temperatura constante, que multiplica del P, del V, mantendo a temperatura constante, dV. Ok? Então agora o que nós vamos fazer é pegar esse termo aqui e vamos substituir na minha equação 0,1. Tá? Então vamos lá. Então vou reescrever a minha equação 0,1. Se não me falha a memória, né? Seria Eita, gente, desculpa. Então a minha equação 0,1 é dV igual a del V, del T, a pressão constante, dt, mais del V, del P, a temperatura constante, dP. Ok? Então aqui, Então esse meu termo, eu vou jogar ele aqui. Então vamos lá. Então eu vou ficar com dV é igual del V, del T, a pressão constante, dt, mais, vou até abrir umas chaves aqui, chaves. Então del V, del P,
a temperatura constante, del P, del T, a volume constante, dt, opa, não é para fechar ainda não, mais del V, del P, a temperatura constante, del P, del V, a uma temperatura constante, dV, e aí eu fecho as chaves. Ok? Bom, então o que nós temos aqui? Então eu tenho uma igualdade entre dois estados vizinhos termodinâmicos, onde eu tenho variação de volume sendo igualado com uma variação de temperatura e de volume. Então vamos colocar tudo que tem dV de um lado da minha equação e tudo que tem dt do outro lado da equação, ok? Então vamos pegar esse termo aqui, ó, e mandar para lá, ok? Então vamos lá. Então eu vou ficar com dV menos del V, del P, a temperatura constante, del P, del V, a temperatura constante, dV, que vai ser igual a del V, del T, a pressão constante, dt, mais del V, del P, a temperatura constante, del P, del T, a volume constante, dt. Ok? Então, eu vou escrever 1 menos del V, del P, a temperatura constante, del P, del V, a temperatura constante, que multiplica dV, que vai ter que ser igual a del V, del T, a pressão constante, mais del V, del P, a temperatura constante, vezes del P, del T, a volume constante, que multiplica dt. Caramba! O que isso representa para a gente? Bom, quando que isso pode ser válido no nosso sistema termodinâmico? Vamos lá. Então, a nossa equação, deixa eu dar o número para ela. Equação 1, 2, vamos chamar de equação 3. Eita. Vamos chamar aqui então de equação 3. Então, a equação 3, ela vai ser sempre válida. Então, sempre será válida para dois estados termodinâmicos vizinhos. É um excesso só, né? Para isso ser válido, né? Para dois estados termodinâmicos vizinhos, no qual a diferença de volume entre eles seja diferente de zero e a diferença de temperatura entre eles seja igual a zero. Ou ainda
válida quando os estados vizinhos apresentem uma diferença de volume igual a zero e uma diferença de temperatura diferente de zero. Ok? Então, o que eu estou falando? Meu Deus. Que essa minha equação aqui, ela vai ser válida para dois estados, vamos imaginar 1 e 3, caso o meu ponto 1 e o meu ponto 3 tenha uma diferença de volume diferente de zero e uma diferença de temperatura igual a zero, ou seja, eles estão nos mesmos estados, não é o caso graficamente aqui. Ou ela é válida quando a diferença de temperatura é diferente de zero e o volume, a diferença de volume entre os meus estados 1 e 3 seja igual a zero. É isso que eu estou dizendo. Ok? Isso que eu estou dizendo nessa minha suposição. Então vamos lá. Então, ó, supondo. Então, para dV igual a zero e dt diferente de zero, o que nós vamos ter na nossa equação? Então, nós vamos ter esse meu lado aqui, ele vai ser igual a zero, e isso daqui vai ser qualquer outra coisa diferente de zero. Certo? Então, nós podemos escrever que 1 menos ΔV ΔP, ΔP ΔV, ele é igual a zero. Ok? ΔV ΔP. Então, nós podemos escrever que 1 menos ΔV ΔP, mantido a temperatura constante, vezes ΔP ΔV, mantida a minha temperatura constante, é igual a zero. Então, isso vai implicar que ΔV ΔP, mantida a temperatura, vezes ΔP ΔV, mantida a temperatura, é igual a 1. Então, eu posso falar que ΔV ΔP, mantida a temperatura, é 1 dividido por ΔP ΔV, mantida a minha temperatura. Ok? Então, essa é uma relação, vamos chamar aqui de relação 4. Vamos fazer agora dt igual a zero e dv, quer dizer, dt igual a zero e dv diferente de zero. Ok? Então, vamos lá. Então, para dt igual a zero e dv diferente de zero, o que é que nós vamos ter? Então, na nossa equação, esse meu termo aqui vai ser zerado. Então, é ΔV ΔT, a pressão constante. Então, eu vou ter que ΔV ΔT, a pressão constante, mais ΔV ΔP e ΔP ΔT, mais ΔV ΔT, mantida a pressão constante, ΔV ΔT, não. Como é que é mesmo, gente? ΔV ΔP, a temperatura constante,
temperatura constante, vezes... difícil guardar, hein? Del P, del T. Del P, del T. A volume constante. Tem que ser igual a zero. Tá? Então vamos jogar esse termo aqui para o outro lado da igualdade. Então nós vamos ficar... Del V, del P, a temperatura constante. A derivada da pressão com a temperatura, mantendo o volume constante, que tem que ser igual a menos a derivada do volume com relação à temperatura, mantendo a pressão constante. Ok? Bom, como que a gente pode correlacionar isso agora? Essa minha igualdade 4, ela vale para qualquer função, tá? Então, válida para qualquer f de x, y, z. Ou seja, se eu tenho um del f, del y, eu posso escrever ele como 1 sobre del y del f. Tá? Da mesma forma que eu posso escrever del f, del x, 1 sobre del x, del f, ou ainda um del f, del z, eu posso escrever como 1 sobre del z, del x. Ok? O f não, né, gente? O f é a minha função. A gente está relacionando as variáveis da função. Desculpa, erro meu. Mas Então, imaginar aqui que é um del x, del y, del y, del x, del z, del x, del x, del z, del y, del z, del z, del y. Tá? Então, ela vale para qualquer conjunto de variáveis. Então, esse meu camarada aqui, eu vou poder escrever ele como sendo 1 sobre del T, del P. Caramba, eu tô com um problema hoje. Del T, del V, mantido a pressão constante. Ok? Então eu vou ficar del V, del P, a temperatura constante, a derivada da pressão com a temperatura, mantendo o meu volume constante, menos 1 sobre a derivada agora da temperatura com relação ao volume, mantendo a pressão constante. Ok? Então eu tenho del V, del P, a temperatura constante, del P, del T, a volume constante, e esse cara que está no denominador passa para o numerador. Del T, del V, a pressão constante, e isso aqui é igual a menos 1. Ou seja, aqui nós encontramos então uma relação cíclica entre as minhas variáveis. Tá? O que é constante em um termo, ele passa como sendo o meu denominador no termo seguinte, que é constante num termo,
ele passa para o denominador no termo seguinte e o que está no numerador, no denominador, passa para o numerador no termo seguinte, tá? Então nós temos aí uma relação cíclica entre as variáveis, tá? Uma relação cíclica entre as variáveis P, V e T. Tá? E isso vai ser muito útil para a gente poder determinar como as variáveis variam, né? Como elas irão variar de acordo com o meu sistema. Então, por exemplo, o que nós fizemos aqui, eu sei como o meu volume varia, mantendo a minha temperatura constante, quer dizer, mantendo a minha pressão constante e aumentando a minha temperatura. Aqui eu sei como é que o meu volume varia, mantendo a minha temperatura constante e variando a minha pressão. Mas eu poderia, ou seja, eu tenho aqui um del V, del T, mantendo a minha pressão constante. Mas eu poderia muito bem querer saber o que acontece com o meu sistema se eu variar a minha pressão, ou seja, sair do meu ponto 1 e chegar até o ponto 3, vamos dizer assim, mantendo a minha temperatura constante. Ok? Então, não quero que aumente a temperatura. Tá? Logicamente, o ponto 3 não estaria aqui, porque aqui a gente tem uma diferença de temperatura. Tá? Mas como que eu determino, então, essa variação? Com essa relação que a gente acabou de conhecer. Então, como que eu aplico isso? Como aplicar? Bom, imagine que nós temos dois estados vizinhos termodinâmicos, né? E eu quero compreender, eu quero saber como a pressão do meu sistema varia com a temperatura, mantendo-se o meu volume sempre constante. Tá? Então, em um diagrama PT, sem nenhuma analogia partidária, né? PT, nós sabemos que a minha pressão ela vai sempre aumentar conforme a temperatura do meu sistema aumenta. De forma geral, quando nós aumentamos a temperatura do meu sistema, nós estamos dando mais energia térmica para as nossas moléculas, vamos assim dizer, né? De uma maneira bem simples. Então, o grau de agitação dessas moléculas aumenta com a temperatura. E essa agitação a gente pode compreender que resulta numa pressão cada vez maior. Quanto maior a agitação molecular, maior a pressão no nosso sistema. Então a gente espera que com o aumento da temperatura, a pressão também aumente. Então vamos imaginar que nós saímos do estado 1 e caminhamos no estado 2 ao longo aí do meu volume constante. Ok? E queremos determinar como é que a minha pressão varia com a minha temperatura, mantendo-se o meu volume constante. Tá? Então, como que eu posso fazer isso? Bom, a gente pode usar a equação 5. Vamos reescrever ela aqui. Del V, del P, mantendo a temperatura constante. Del P, del T, mantendo o volume constante. Del T, del V, mantendo a pressão constante. Isso aqui é igual a menos 1. Caramba, professor, eu ainda não tenho ideia do que eu vou fazer com isso. Bom, mas, vamos lá. Relembrando da nossa última aula, ou seja,
que o nosso beta ele é 1 sobre V da minha variação do volume com a minha temperatura, mantendo a pressão constante, e a definição do nosso kappa é menos 1 sobre V da variação do meu volume com a minha pressão, mantendo a minha temperatura constante. Então a gente consegue entender que esse meu termo aqui, olha só, ΔV, ΔT, a pressão constante, é ΔV, ΔT, a pressão constante, está aqui, né? Tudo que a gente tem que fazer é utilizar a propriedade da minha equação 4, ou seja, ΔT, ΔV é a mesma coisa que ΔV, ΔT, ok? Então o meu beta, a gente vai poder colocar ele aqui, escrevendo ΔT, ΔV, a pressão constante, como sendo 1 sobre ΔV, ΔT, a pressão constante. Já o meu kappa, que ele é ΔV, ΔP, a temperatura constante, ele vai entrar aqui. E aí o que sobra para a gente determinar? Como a minha pressão varia com a temperatura ao longo do meu volume constante. Ok? Então vamos lá, substituindo kappa e beta na relação cíclica, temos então ΔV, ΔP vai ser menos kappa vezes V, certo? Então ΔV, ΔP é menos kappa vezes V, que multiplica ΔP, ΔT, mantido o meu volume constante, e o meu beta, então eu vou ter que inverter isso daqui, né? Vai ficar 1 sobre ΔV, tá? Então, ΔT, ΔV é o inverso, então o inverso vai ficar ΔV vezes 1 sobre ΔV. E isso daqui tem que ser igual a menos 1. Então, ó, volume e volume a gente cancela, né? Então, nós vamos ficar que kappa vezes beta, que multiplica ΔP, ΔT, a volume constante, é igual a 1. Então, a variação da minha pressão com a temperatura, mantendo-se o meu volume constante, é beta dividido pelo kappa. Ok? E aí a gente pode completar isso daí, tá? Considerando uma variação finita de temperatura, a gente pode escrever então que dP é igual a um beta dividido por kappa dt. E aí a variação de P1 até P2 de dP, a variação de T1 até T2 de um beta kappa dt.
Então a gente fica aqui P2 menos P1, considerando que os meus fatores, vamos imaginar o beta e o kappa, não varie apreciadamente ou não varie muito com a minha temperatura, a gente pode colocar ele para fora, né? Multiplica T2 menos T1, tá? Então tá aí um exemplo de aplicação, tá? Mais para frente, essas relações 4 e 5, elas vai ser importante quando nós começarmos a estudar máquinas térmicas, calor, ciclos termodinâmicos e tudo mais, entropia, entalpia. Então nós vamos utilizar muito essas relações entre as derivadas parciais, ok? Bom, então essa é a aula de hoje, é uma aula curtinha. E na próxima aula a gente vai começar um assunto novo, nós vamos começar a falar da teoria cinética molecular de um gás ideal. Um abraço, tchau, tchau.